Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do Uma Hora Com, espaço da grelha informativa da ERTE, hoje dedicado ao Concelho de Abrantes, também na sequência da ronda pela atualidade do Médio Tejo que temos feito desde há várias semanas, e para não fugir à regra, recuamos até outubro de 2017, até 1 de outubro precisamente, dia das eleições autárquicas, altura em que a nossa convidada de hoje, Maria do Céu Albuquerque, foi reeleita pelo Partido Socialista com 9.252 votos, mais ainda do que tinha conseguido em 2013, na altura com 8.622. Começamos então por abordar em concreto estes números. Como é que interpreta, digamos assim, esta subida de votação no Concelho de Abrantes, na sua candidatura, e naturalmente o assumir de uma responsabilidade acrescida enquanto autarca? Bom, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite, para poder estar aqui convosco hoje e com os nossos ouvintes, cumprimentá-los também, a todos aqueles que nos seguem em casa, através das várias plataformas disponíveis. Bom, é claro que foi com grande satisfação que recebemos o resultado do voto popular, porque pela terceira vez ter uma votação tão expressiva e com um aumento tão expressivo foi para nós um motivo de grande satisfação, de grande orgulho e também de uma maior responsabilidade de que nos sentimos por essa votação mesmo, até porque sendo uma terceira eleição, e sendo um fechar de ciclo, em bom rigor, porque as pessoas sabem que não podem voltar a votar em mim no Concelho de Abrantes, e com o desgaste de uma imagem que ao fim de 8 anos, de 2 mandatos, é inevitável que aconteça, de facto é com grande satisfação que recebemos esse resultado. Eu acho que, a avaliação que faço e que fazemos e que o Partido Socialista faz em Abrantes, no fundo, esta votação é o corolário, não só do trabalho da minha equipa, mas de todo um trabalho do Partido Socialista desde o 25 de Abril, em crescendo na criação das melhores condições para os nossos cidadãos. Nós, desde sempre, Partido Socialista, temos assumido como desígnio a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Numa primeira fase, com o Engenheiro Biocas, foi a fase da criação das infraestruturas básicas, a água, saneamento, a eletricidade, os telefones, a rede viária, aquilo que era necessário, as escolas também, aquilo que era necessário para criar as melhores condições para a nossa população viver, mas depois, a partir de dada altura, começámos a perceber, e com o mandato, ou os mandatos do Nelson de Carvalho, que passávamos à fase das infraestruturas mais específicas no domínio da educação, da saúde, da cultura, à programação também, ao desporto, mas muito ainda alicerçado nessa fase. Nós começámos um novo ciclo, o ciclo do não-betão, digamos assim. É claro que já fizemos muita obra física, como não podia deixar de ser, mas temos um conjunto de intervenções de caráter imaterial que dizem respeito, nomeadamente, àquilo que nós achamos que é fundamental para que a qualidade de vida aconteça, que é a criação de condições para a fixação de pessoas, e isso só se faz com emprego. E, portanto, aquilo que tem sido o nosso trabalho enquanto equipa, desde há 8 anos a esta parte, é, por um lado, e numa primeira, e eu coloco isso à cabeça, é criar condições para sermos mais competitivos a nível do Médio Tejo, a nível da região centro do país, a nível de Portugal propriamente, e se passarmos os piores anos das últimas décadas, porque tivemos uma crise económica e financeira sem precedentes desde 2008, aquilo que nós sentimos é que as nossas empresas foram resilientes, mantiveram-se, a maior parte delas. Não tivemos encerramentos, não tivemos despedimentos massivos
e maciços, não tivemos grande impacto desse ponto de vista. Também durante uma primeira fase não tivemos criação de emprego, nomeadamente com a criação de novas empresas, com a fixação de novas empresas, coisa que nos últimos tempos já tem vindo a acontecer e coisas que nós também tencionamos em breve ter condições para apresentar novos investimentos que temos em carteira, investimentos privados, e que escolheram Abrantes para se instalar, e ainda não tornámos público porque só o queremos fazer a partir do momento em que tivermos as coisas completamente garantidas, mas em breve iremos fazê-lo, porque entendemos que a criação de emprego e a fixação de empresas é essencial para criarmos as ditas condições de vida à população. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, uma coisa não pode acontecer sem a outra. Nós temos que ter boas infraestruturas de saúde, nós temos que ter boas infraestruturas na área da educação e bons projetos educativos, porque temos que dizer às pessoas, venham viver para Abrantes, venham viver para o Médio Tejo, porque aqui nós temos boas condições para as vossas famílias, nomeadamente para os quadros jovens. E com isso nós criamos mais emprego, mas depois precisamos que as pessoas venham também para que deixem riqueza, façam compras, deixem os seus impostos para podermos investir também. E, portanto, é esse trabalho que fizemos, que queremos fazer, que queremos continuar a fazer e que acho que tem o reconhecimento da população abrantina pela votação expressiva que fez no Partido Socialista e na minha equipa. E nas equipas já juntas de freguesia, que também tivemos uma freguesia a mais, Moriscas, que ganhámos, e portanto em 13 freguesias neste momento o número de freguesias que temos é muito expressivo também. E depois a votação na Assembleia Municipal, que também foi expressiva, e portanto temos condições verdadeiramente para podermos fazer um mandato, no fundo, de consolidação daquele que foi o projeto que em 2009, quando me candidatei pela primeira vez, apresentei a escrutínio e que criou condições para desenvolvermos o trabalho que vamos desenvolver até a final deste mandato. Disse há momentos, referiu que, e é público, que este será o seu último mandato. Efetivamente, estes 4 anos são, ou têm os olhos, digamos assim, colocados no final do mandato? Claro que sim. Mentiria se dissesse que me era indiferente. Não me é indiferente. Eu entendo que os mandatos devem ser limitados. Se não fossem limitados, eu própria os limitaria. Eu não faria mais 3 mandatos, até porque há um desgaste próprio, há uma situação de continuidade que importa de repente parar. É necessário que venham novos protagonistas, novas sensibilidades, novas formas de ver os problemas, novas formas de ver as oportunidades, e entendo que isso era essencial. E, portanto, este é o meu mandato, o meu último mandato, independentemente de ser uma limitação da lei ou não. De qualquer modo, não fico indiferente, porque há um conjunto de intervenções físicas e materiais que me propus em 2009, que atualizei agora em 2017 e que quero concluir, e como eu costumo dizer meio a brincar, eu estou a começar a fechar dossiês, nomeadamente porque quero deixar alguns assuntos fechados e quero fazer uma transição dos dossiês que continuam, de forma a que não haja efetivamente aqui uma paragem naquilo que é o desenvolvimento do nosso Conselho. Muito bem, antes de falarmos de questões para o futuro, mais em concreto, há uma questão que está a marcar a atualidade que se prende com o tema da poluição do Tejo, o tema de facto que tem estado na ordem do dia. Neste caso também com tentativas de associar a Etar de Abrantes, por exemplo,
também à questão da poluição do Tejo, daquele vasto manto de espuma branca de que o rio foi alvo. É uma situação que a autarquia tem acompanhado, obviamente, muito de perto, não de agora, exatamente, de há anos. Um ponto de situação neste momento, em que pé é que estamos? Bom, dizer-lhe que de facto esta é uma situação que se arrasta há muitos anos, que não é de hoje. Nós ainda na legislatura anterior fomos chamando a atenção do anterior governo sobre as condições do Rio Tejo, não só pela qualidade, mas também pela quantidade de água que chega ao nosso território. Todos nós olhamos para o Castelo de Almorol e temos no nosso imaginário que está numa ilha, e desde há muito tempo que deixou de estar numa ilha e passou a ser possível aceder ao Castelo de Almorol a pé, e portanto isto diz tudo. Bom, em bom rigor, os municípios ribeirinhos, nomeadamente aqui na região do Médio Tejo, que é aqueles que me importa defender neste momento, claro que alargando a toda a bacia hidrográfica, mas todos nós, mais ou menos, fomos fazendo investimento na recuperação das margens ribeirinhas e no aproveitamento do potencial endógeno que este grande ativo nacional e internacional apresenta para o desenvolvimento local e regional, seja por via do turismo, seja por via da utilização dos próprios para fruição dos próprios cidadãos. E, portanto, foram feitos um conjunto de investimentos na última década e meia, 2 décadas, pronto, digamos assim. E em Abrantes também não deixámos de o fazer, nomeadamente com o Aquapolis, a recuperação da margem norte e da margem sul, com a instalação do açude para criar um espelho de água. Espelho de água esse que não funciona há muito tempo, porque não tem caudal suficiente, porque nós garantimos o caudal ecológico e, portanto, garantimos que há passagem de água sempre, independentemente daquela que chega ao nosso território. E fomos chamando todos, autarcas, individualmente e na comunidade intermunicipal, o governo anterior e o atual governo em relação a esta matéria. Na última convenção desta bacia hidrográfica, que junta Espanha e Portugal, houve o compromisso de se fazer a revisão desta convenção sobre o Tejo, porque, em bom rigor, segundo aquilo que são as repartições da água entre Portugal e Espanha, estão a ser cumpridas. Eu tenho algumas reservas em relação a essa matéria, nomeadamente com os transvasos que nós sabemos que acontecem do lado lá da fronteira, mas independentemente disso, aquilo que acontece é que o registro hidrográfico é diferente. E, portanto, o que há aqui neste momento a reter? Há menos água, nomeadamente este ano é um ano particularmente diferente porque não choveu, estamos em seca, há alguns pontos do nosso país em seca grave, e o que é facto é que a água é menos e, portanto, as condições do rio têm que ser também elas diferentes, seja por via, repito, da quantidade de água que tem que chegar ao nosso território, e isso implica a revisão da dita convenção, mas também da qualidade da água, porque aquilo que são as licenças ambientais de descarga no Rio Tejo têm que ser revistas em função desta nova realidade. Bom, aquilo que nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos meses, desde há um ano e muito esta parte, é que sistematicamente a água chega ao nosso território castanha, com cheiro e a fazer espuma. Não acontece em Abrantes, não acontece em Belver, acontece a montante. Sempre que encontra um obstáculo, até uma simples cascata natural faz espuma, cheira mal, e temos vindo a chamar a atenção para isso. É claro que em Abrantes, porque a queda de água é maior junto ao açude, a entrada, o contacto do ar, do oxigênio com a água e com os componentes que estão infelizmente dissolvidos na água, faz aquela espuma, e daí
porque no dia em que foram feitas recolhas em várias hectares municipais e também privadas, em toda a Albufeira, a bacia do Tejo, desde Ródão até Abrantes, a nossa hectare municipal, gerida pela Abrantáqua, tinha 3 valores ligeiramente acima dos padronizados, daqueles que estão na licença ambiental. Aqui um parênteses é que quando nós comparamos, por exemplo, os valores dessa hectare com os valores da licença, os valores permitidos em descarga dessa hectare com a hectare de Rio de Moinhos, que basicamente também drena para o Tejo, mas ligeiramente mais abaixo, se aqueles valores tivessem acontecido na hectare de Rio de Moinhos, não havia incumprimento. E, portanto, estamos a perceber que os valores de facto eram muito, muito baixos, aliás, como o próprio inspetor do IGAMAOT disse. E, portanto, houve aqui uma tentativa de bode expiatório em relação à hectare de Abrantes. Felizmente que rapidamente se percebeu isso mesmo, e se percebeu que o problema não é provocado por uma hectare municipal qualquer, porque não tem essa capacidade, teria que estar sem funcionar em contínuo e teria que ter uma grande empresa poluidora, porque em bom rigor uma hectare urbana não produz aquele tipo de efluente. E portanto rapidamente se percebeu isso mesmo, rapidamente se percebeu que novas medidas tinham que ser tomadas. Felizmente que o governo atalhou e bem. E aquilo que está a ser feito por quem tutela, nós congratulamos-nos com isso mesmo, e aguardamos. Aliás, já se nota melhor qualidade no Rio Tejo, nomeadamente porque há uma grande empresa no concelho de Vila Velha de Ródão que está neste momento limitada em termos de descarga a 50%. E, portanto, isso faz toda a diferença. Depois, o Governo encetou um conjunto de iniciativas de limpeza do Rio Tejo, desde o Ródão até Abrantes, nomeadamente com a limpeza dos detritos que estão sedimentados desde há muitos anos nas 2 barragens, no Fratel e em Belver, e com o retirar da espuma junto a Abrantes, para que o cenário pudesse não ser tão mau. E, portanto, aquilo que entendemos neste momento que está a ser feito é bom, mas temos que ir mais longe, porque nós temos que pegar nas fontes poluidoras e saná-las, porque se nós não o fizermos, daqui a uns meses vamos estar na mesma. Aquilo que está a ser feito, nomeadamente com o controle mais exaustivo em relação às papeleiras, que representam 95% de todas as descargas que são feitas no Rio Tejo, e portanto, obviamente que estes números não nos deixam grandes dúvidas sobre de onde é que vem este problema. Esse problema tem que ser revisto. Não somos indiferentes, e eu não sou indiferente, e gostava de deixar isto aqui. Não é fechar empresas, aberto. Não é? Não é fechar empresas, porque sou muito sensível às questões do emprego. E fábricas que empregam 1000 pessoas, obviamente que carecem e que são responsáveis por grande parte da exportação de pasta de papel produzida em Portugal. Nós não podemos ficar de todo indiferentes. Aquilo que temos que é, todos juntos, criar condições para que as empresas possam fazer os investimentos necessários para se adaptarem a novas realidades. E é isso que espero que aconteça entre a administração dessas empresas, o governo, onde nós, autarquias, seremos também parte de uma solução e nunca de um problema. Agora, não podemos deixar de frisar que não somos indiferentes a este problema e que vamos reivindicar a melhoria da qualidade da água no nosso Rio Tejo, porque tem um potencial muito grande que tem que ser valorizado e que faz parte da nossa estratégia de valorização para o desenvolvimento económico e social do nosso concelho e da nossa região. E isto é fundamental que aconteça. Só dar uma ideia, até porque não sei se os nossos ouvintes têm esta percepção. Sempre que nós queremos fazer uma praia fluvial, nós precisamos ter resultados durante mais de um ano da qualidade da água que cumpram determinados requisitos. Eu fui para a Câmara em 2006
em novembro de 2006, como vereadora, que tinha a pasta do ambiente, e que imediatamente iniciámos um processo para instalar uma praia, a designação, digamos assim, de praia fluvial no Tejo, depois de inaugurarmos as obras que na altura tinham sido feitas no Aquapolis Margem Norte. Bom, o que é facto é que até hoje não conseguimos essa designação porque não temos resultados compatíveis com aquilo que são os requisitos para a designação de praia fluvial. Pese embora todos os investimentos que tenham vindo a ser feitos. E no Concelho de Abrantes, em concreto, nós instalamos em 93% da população sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, e portanto 93% da nossa população tem sistemas de tratamento de águas residuais. Os outros 7% que têm fossas céticas, nós vamos buscar os efluentes a essas fossas, levamos para hectares municipais onde tratamos e, portanto, nós tratamos 100% dos efluentes no nosso concelho. Instalamos sistemas de tratamento terciário nas hectares que drenam diretamente para o Tejo. Fizemos todas as benfeitorias no sistema de maneira a podermos, e ainda estamos a fazer, aliás, porque neste momento, da hectare da Fonte Quente, onde se detectou o tal pequeno incumprimento que tentaram que fosse o bode expiatório para esta situação, nós neste momento encontramos-nos a fazer, repito, isto é, investimento público, nomeadamente financiado no âmbito deste quadro comunitário, feito pela Abrantaqua, que é a empresa concessionária do sistema de tratamento de águas residuais, mas dizia eu que estamos a fazer a interseção dos efluentes, de maneira a dividir e a levar para a nova hectare, para a hectare dos carochos, no sentido de criar as melhores condições para evitar situações de incumprimentos, quer sejam eles grandes ou pequenos, porque não queremos ser exemplares, até porque queremos rentabilizar todos os investimentos que já fizemos e que queremos continuar a fazer no Rio Tejo. Para fecharmos esta questão, considera que as estruturas do Estado, digamos assim, governo e demais organizações, têm feito o que lhes compete nesta matéria em concreto? Olha, aquilo que eu posso dizer é que no terreno e a partir desta situação, acho que a perspectiva que nós temos é que a intervenção passou a ser mais visível, digamos assim. Antes, eu sei, até porque das várias conversas que enquanto Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tive com o Sr. Ministro do Ambiente e com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que lhe pedimos várias vezes reuniões e que sempre nos recebeu. Aliás, logo na sequência da primeira reunião que tivemos sobre este assunto, o Sr. Ministro criou uma equipa de trabalho onde convidou as comunidades intermunicipais a poderem estar presentes para acompanhar aquilo que é a vida do ecossistema à volta do Rio Tejo, e portanto há um trabalho que não se vê, que tem vindo a ser feito, nomeadamente pelo atual Governo. Lembro que várias foram os pedidos de reunião sobre este assunto que fizemos com o Governo anterior e que não tivemos eco, e que não chegámos a reunir nunca sobre esta questão. Agora, queremos mais? Queremos, claro que sim. Queremos que, para além do trabalho que já começa a ser visível, queremos resultados, porque queremos, repito, e em jeito de conclusão, porque queremos rentabilizar todos os investimentos que foram feitos no Rio Tejo, no sentido de devolver o rio à população e de colocar este grande ativo, este grande produto endógeno que temos, que é o Rio Tejo, ao serviço do nosso desenvolvimento económico e social. Vamos então falar um pouco do futuro. Referi há momentos que está, de certa forma, concluído este ciclo do betão, mas há ainda obras a fazer, ou não? Claro que sim, claro que há obras a fazer. Aliás, o quadro comunitário, que seria já um quadro muito mais imaterial,
tem muita obra física ainda para fazer, e bem, até porque precisamos, mais do que criar novas infraestruturas, precisamos de ter condições para reabilitar e rentabilizar aquilo que está no terreno. E, portanto, aquilo que nós temos previsto no âmbito do investimento territorial integrado e do nosso plano para a regeneração urbana, é essencialmente obras de reabilitação de património, de edificado e de um conjunto de iniciativas para dinamizar esse próprio património edificado. E é isso que estamos a fazer. É isso que são as nossas intervenções. Lembro que, por exemplo, na área de educação, o que temos previsto não é a criação de mais escolas, de novas escolas, mas vamos reabilitar numa primeira fase o Colégio de Nossa Senhora de Fátima, que adquirimos dentro do centro histórico, para instalar uma escola que junta 2 pequenas escolas e um jardim de infância que não têm condições neste momento, não são as ideais para trabalhar um bom projeto educativo. Isto dentro da cidade, e depois na freguesia de Alvega Concavada, com a recuperação também da Escola Fernando Loureiro, para instalar um centro, uma escola, digamos assim, que não tem a dimensão de centro escolar, mas onde juntará Concavada, os alunos de Concavada e de Alvega. E para termos uma ideia deste nível de investimento na educação. Mas depois há também um projeto muito maior, que engloba não só o Concelho de Abrantes, mas todos os concelhos do Médio Tejo, e que é um projeto na área da educação, onde nós aquilo que nos propomos fazer é contribuir para melhorar o sucesso educativo e diminuir o abandono escolar. E muito trabalho já está a ser feito, já foi feito, muitas coisas vamos fazer ainda nestes quase 4 anos que ainda faltam até ao final do mandato e deste quadro comunitário. Dou um exemplo: hoje todos os alunos que começaram o primeiro ciclo, que estão no primeiro ano do primeiro ciclo, todos fizeram testes para verificar se veem bem, se ouvem bem, porque há estudos que demonstram que muitas situações, grande parte das situações de insucesso escolar se devem precisamente às crianças ou não verem bem ou não ouvirem bem, coisas que muitas vezes os próprios pais e os professores não se apercebem a tempo, e quando se apercebem já é tarde demais. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido, mas depois o projeto de educar pela arte, pela ciência, que são coisas mais imateriais, mas que estamos a fazer numa parceria com todos os agrupamentos do Médio Tejo, e no meu caso em concreto, no caso de Abrantes, com os agrupamentos do nosso concelho. Mas depois, no âmbito da regeneração urbana, várias são as iniciativas que estamos também a desenvolver. Por exemplo, a recuperação do convento de São Domingos para instalar um museu que vai acolher a coleção da Maria Lucília Moita, uma pintora local, mas também com peças de arqueologia da Fundação Estrada. Depois a recuperação do edifício Carneiro para acolher a coleção do escultor Chartres de Almeida, e a ampliação da Galeria Municipal do Quartel para acolher uma coleção privada de um privado que há 25 anos coleciona peças de arte portuguesa contemporânea deste último século, que são cerca de 1500 peças e que vão estar em Abrantes ao serviço do turismo cultural também, e portanto todo o trabalho que estamos a fazer é de criar as condições para instalar estas coleções, mas depois há um trabalho, nomeadamente desenvolvido numa parceria com os outros municípios na comunidade intermunicipal, para criar o produto turístico propriamente. Eu dou sempre este exemplo: nós infelizmente não temos uma janela no Convento de Cristo, está aqui bem em Tomar. Aquilo que nós temos que ser capazes é de, em conjunto, trabalhar no sentido de criar condições para quem vem ver a janela de Convento de Cristo e que normalmente não fica,
no nosso território, não fica sequer em Tomar, vem e vai embora, possa ficar e possa ir a Almorol, e possa ir a Abrantes, e possa ir ao Sardual, e possa ir a outros municípios, verificar, ver, beber aquilo que nós temos para oferecer também em matéria de turismo cultural. E, portanto, para ter uma ideia de poucas coisas que aqui falei, mas que são muito expressivas, mas que são duas áreas importantes, o turismo e também a educação. E depois o apoio às empresas. Nós temos previsto, no âmbito deste quadro comunitário, com garantia de financiamento, ampliarmos a nossa zona industrial, e isto apraz-nos registar, mas depois há um conjunto de iniciativas que estão a ser desenvolvidas de âmbito local, as pensas próprias do município, através do regime de incentivos financeiros e fiscais que criámos para a criação de emprego e para a manutenção de emprego e para a fixação das empresas, mas também aqui ao nível da comunidade intermunicipal, criando condições para estimular o empreendedorismo, a criação do autoemprego, que é para nós importante. E eu acho que deixei claro que hoje o modelo de desenvolvimento dos nossos concelhos deixou de ser estritamente na ótica territorial dos 714 km² de área que tem o concelho de Abrantes, mas para ser também mais alargado, porque nós temos que ser capazes de deixar de olhar estritamente para, vou dizer uma coisa em gíria, para o nosso quintal, e olhar um bocadinho para as oportunidades que temos todos pela frente de desenvolvimento regional, e que só assim é que nós podemos ganhar a massa crítica e consolidar uma estratégia de desenvolvimento a que todos nós aspiramos. Este quadro comunitário de apoio veio tarde, entre aspas, para muitos concelhos, no caso do concelho de Abrantes, e tendo em perspectiva que tem mais estes 4 anos pela frente, de facto veio tarde, não veio. O Conselho tira de facto partido? Tiramos, claro que tiramos partido. Gostávamos que tivesse sido mais fácil. As negociações que foram feitas com Bruxelas na criação das condições não são as ideais, de todo. Este quadro comunitário não é um bom quadro comunitário. E aquilo que sentimos é que as regras que foram criadas são tão estanques, são tão burocráticas ou burocratizadas, que levam a um conjunto de limitações que nós sentimos todos os dias no terreno. Também sentimos que, por parte do Ministro Pedro Marques, que tem feito um esforço abissal para melhorar as condições não só públicas, mas também privadas no acesso aos fundos disponíveis, muitas vezes são inglórios, porque as regras são demasiado rígidas, mas ainda assim temos sentido as coisas a melhorarem desse ponto de vista, longe de ainda serem perfeitas. Dizer também em relação a essa matéria que estamos expectantes, nomeadamente com a avaliação intercalar que está a ser feita neste momento, e com as eventuais alterações que seja possível negociar com Bruxelas para o terminar deste quadro comunitário, mas também estamos expectantes daquilo que é a discussão que já está a ser feita no pós-2020, e que o Governo já começou a fazer em boa hora, com as instituições, com as organizações representativas dos vários setores, para não cairmos na asneira de voltar a fazer aquilo que fizemos na criação deste quadro comunitário. E isso é essencial. O que é que tem que mudar em concreto? Temos que ser mais ágeis. Nós não podemos criar tantos espartilhos à volta dos fundos comunitários que nos impeçam de lá chegar, porque depois nem as empresas têm essas condições, nem os municípios. Eu queria dizer também outra coisa, Vítor, se me permite, porque neste momento, pior do que as regras para podermos aceder e utilizar os fundos comunitários, há coisas que são para nós bastante difíceis de gerir.
E falo, por exemplo, no lançamento de empreitadas. Neste momento, aquilo que nós estamos a sentir é que, ao lançarmos as empreitadas ou ficam vazias, os concursos públicos ficam vazios, ou apenas concorre uma ou duas empresas que aquilo que quer é negociar com as autarquias a seguir as condições para fazer a obra, ou muitas vezes, como já aconteceu no caso do Concelho de Abrantes, uma tentativa de que, nós ganhamos, mas nós até já negociámos com o segundo para o segundo poder ficar. E isto são situações que nós não podemos ser coniventes com situações como estas, e pese embora as associações representativas dos empreiteiros venham dizer que não têm trabalho e que as condições... aquilo que nós sentimos é que há aqui talvez uma manipulação para que os preços possam subir e com isso as empresas possam ter outro tipo de segurança também na realização das obras. Eu posso dizer que, por exemplo, no caso do Concelho de Abrantes, que sempre foi bom pacador e que tem essa fama e esse proveito, e que isso sempre nos ajudou no lançamento das empreitadas, nomeadamente na seleção de bons candidatos para a execução das obras, neste momento nem isso nos salva. Vamos adiante. Referiu que este será um mandato sobretudo virado para as questões imateriais. Estamos a falar de projetos em concreto. Já falei na área da educação, já falei na área do empreendedorismo e na área do apoio ao desenvolvimento económico, já falei na área cultural. Há tanta coisa a fazer no sentido de criar as ditas condições para tirar a rentabilidade daquilo que é o potencial endógeno que o nosso território oferece. É claro que nós não podemos nunca deixar de pensar nas infraestruturas. Hoje temos um grande desafio também pela frente, que tem a ver com a floresta, e tenho que falar na floresta, até porque a floresta representa 60% da área do meu território, que ainda há pouco mencionei, que são 714 km² de área. Eu não sei se os nossos ouvintes têm uma percepção, mas é o tamanho da Ilha da Madeira, com muito menos recursos, claro que sim, mas dizer que depois daquilo que vivemos no verão passado e depois daquilo que vimos acontecer em territórios tão perto do nosso, nós não podemos ficar indiferentes. E há aqui todo um trabalho de planeamento, de organização da floresta, de maneira a que seja sustentável, que nós claramente temos que andar para a frente com iniciativas que envolvam entidades públicas e privadas, madeireiros, produtores de madeira, a indústria da produção de pasta de papel, a produção de energia, e tem que haver aqui um desenvolvimento integrado desta fileira no sentido de criar condições para evitar que fenómenos como aqueles que nós vimos acontecer voltem a acontecer com a dimensão do que aconteceu, sendo certo que são situações que são inevitáveis, até porque nós estamos todos a sofrer com aquilo que fomos fazendo ao longo de gerações e que tem a ver com má utilização dos nossos recursos naturais e criando, infelizmente, as alterações climáticas que nós hoje vamos sentindo. E, portanto, fenómenos de catástrofe vão acontecer cada vez de forma mais frequente, e nós também temos que estar preparados para isso. E, por exemplo, a Comunidade Intermunicipal tem um projeto que desenvolve com os seus municípios no sentido de criar condições para evitar, mas depois também de poder responder em situação de calamidade. O município de Abrantes já está também a desenvolver no terreno em concreto ações direcionadas para este aspecto, não é? Já, claramente, estamos há muito tempo, aliás, começámos antes, inclusivamente, dos incêndios de agosto, nomeadamente com a reestruturação do nosso gabinete de proteção civil, nosso serviço de proteção civil, reforçando os meios técnicos e humanos, reforçando competências,
E nós, desde há 4 anos esta parte, que criámos um grupo de trabalho que reúne durante o verão, semanalmente, mas durante o inverno, uma vez por mês, que reúne todos aqueles que de forma direta e indireta têm responsabilidade na gestão da floresta e nas questões ligadas à proteção civil, e alguns civis, como é o caso, por exemplo, do Dr. Hélder Silvano, que é um professor aposentado, que já foi vereador da Câmara de Abrantes e que tem dedicado a sua vida a estudar meteorologia e que nos acompanha e que nos dá informação ao minuto sobre as condições climatéricas no nosso concelho, na nossa região, para podermos ter as melhores respostas. E este grupo, neste momento, está dividido em subgrupos que estão a trabalhar no âmbito da prevenção, no âmbito do combate, no âmbito da reflorestação, criando propostas efetivas para não só as autarquias, a Câmara e as juntas de freguesia, mas também os privados possam utilizar estes programas como seus e assim podemos contribuir para este desígnio que não é só do nosso concelho, da nossa região, que é um desígnio nacional, que é tornar o nosso território rural mais resiliente a estes fatores. E, portanto, é isso que estamos a fazer. Aliás, e aproveito a antena aberta e o microfone para chamar a atenção de todos aqueles que nos estão a ouvir que o dia 15 de março é daqui a um mês e que é necessário fazer a limpeza dos terrenos próprios para evitar situações de calamidade, sendo certo que há coimas associadas ao não cumprimento deste objetivo, e também lembro aqui os nossos ouvintes que é fundamental que denunciem situações que à sua volta sejam situações que possam pôr em perigo os próprios ou outros. E, portanto, nós todos temos que nos assumir, o cidadão é o primeiro agente de proteção civil. Não fiquem à espera que as autoridades façam tudo, porque é impossível num território tão grande, tão disperso, e com características rurais, como é o caso de grande parte do Médio Tejo, que sejamos capazes de resolver tudo em tão pouco tempo. E, portanto, é necessário que cada um assuma a sua responsabilidade. Preocupa a questão da obrigatoriedade de ser depois o município a ter que intervir caso os cidadãos não o façam nesta matéria? Preocupa, não só pela questão financeira, que é grave, pese embora no fim do dia quem paga é o cidadão que não limpou, porque a Câmara vai ser ressarcida através do pagamento dos trabalhos que tiver que fazer, mas preocupa-me essencialmente porque o tempo é muito curto, porque se as pessoas não fizerem até 15 de março, nós temos mais um mês e meio para fazer esse trabalho, correndo o risco de estar em alerta de não podermos fazer esse trabalho, mas preocupa-me ainda mais o facto de Portugal não ter condições técnicas, não ter homens e máquinas suficientes para fazer esse trabalho. É uma certeza que neste momento é impossível, de facto, fazer isto tudo neste tempo. Neste momento é impossível. Estamos a trabalhar, repito, a nível local, a nível da comunidade intermunicipal, já apresentámos candidaturas de acordo com as condições que o Governo veio a criar para podermos ir buscar incentivo financeiro para fazer, nomeadamente aquilo que é a nossa responsabilidade direta, não nos substituindo aos privados, mas temo que não tenhamos efetivas condições para garantir todo o trabalho que é necessário fazer. Até porque este não é um trabalho de há 2 ou 3 anos, ou de há 8 anos, ou que é a vigência dos meus mandatos. Estamos a falar de um trabalho de décadas e décadas de más práticas, nomeadamente do abandono da floresta ou da utilização de técnicas pouco próprias para a arborização e rearborização. Este facto de
do clima já não ser o que é. Justifica que se continue, digamos, a definir períodos de combate a incêndios, fase Charlie e outras, para, digamos, lidar com esta situação. Sim. Temos que ter mais adaptabilidade, sim, não é? Não podemos ser muito rígidos, é um facto, mas independentemente das alterações todas, temos que ter um período considerado mais crítico, e nós sabemos todos que o período de verão é sempre um período mais crítico, porque chegamos a atingir temperaturas dos 40 graus e às vezes até mais do que isso. E, portanto, o verão é propício a este tipo de fenómeno, mas não podemos ficar reféns de um calendário, temos que estar preparados neste momento, todo o ano, para poder responder a todas as questões, seja por via dos incêndios e seja por via de fenómenos como as cheias, até porque nós não voltamos a ter cheias como as que tivemos há muitos anos a esta parte. O Tejo não vai voltar a encher seguramente como enchia, causando os problemas que causava. Aquilo que vamos ter cada vez mais é chuvas torrenciais, muito fortes, muito intensas, muito curtas, e isso vai levar a problemas muito graves, e portanto nós vamos ter que estar no terreno com um leque de respostas muito alargadas para podermos efetivamente contribuir para garantir a segurança das nossas populações. Estamos a aproximar do final. Este mandato vai também ter, digamos assim, novas responsabilidades transferidas para as autarquias em algumas matérias. Esperemos que sim. Tem defendido, de facto, ou tem tido essa abertura, digamos assim, para receber essas novas competências, mas de facto há aqui o aspecto financeiro sempre a ter em consideração. Claro que sim. Muitas autarquias criticam este processo precisamente por isso. Sim. Nós, em primeiro lugar, importa olharmos para um dado. Portugal é dos países da OCDE que faz menores transferências do Orçamento de Estado para a administração local. E, portanto, nós claramente temos que inverter este modelo. Até porque, depois, quando comparamos com os outros países, percebemos o nível de desenvolvimento de uns e de outros. E, portanto, este modelo não está correto. O Governo tem a intenção de descentralizar. Nós autarcas não podemos ter medo disso, nós temos que criar condições para começar por algum lado, e portanto vamos fazê-lo sem medos, sem preconceito, vamos confiar também que quem está do lado de lá quer o melhor para o país e sabe que o melhor para o país tem que ser criando condições para que a descentralização aconteça com os meios necessários, com a autonomia necessária para que as autarquias se possam organizar. Sendo certo que há áreas que as diretrizes têm que continuar a ser nacionais, como é evidente. Eu não quero crer que na área da educação, ou da saúde, ou da justiça, ou da proteção civil, no Concelho de Abrantes, ou no Concelho do Sardual, ou de Constância, isto para falar daqueles que me são próximos, as condições vão ser diferentes, não podem ser diferentes. As condições de base têm que ser iguais para que cada um faça a gestão. Sob pena, se isso não acontecer, vamos criar desigualdades que todos nós não queremos, antes pelo contrário, porque a nossa intervenção tem que ser de cada vez mais criar condições para a igualdade de oportunidades em todas as áreas e em todo o território, independentemente de estarmos numa área mais desenvolvida como as áreas metropolitanas ou uma área mais interior, onde as condições são diferentes e onde nós temos que ir a partido também para a valorização do nosso país. Nós estamos expectantes daquilo que o Governo nos vai agora trazer, das negociações que tem vindo a fazer com os partidos e também com os diversos pares. Nós entendemos, e eu entendo, que a regionalização era fundamental para podermos dar um passo de gigante nesta matéria. Também sabemos que é uma matéria controversa e difícil. Agora, também entendo que para o desenvolvimento do Concelho de Abrantes, da região do Médio Tejo,
nós claramente precisamos do novo modelo de organização do território, e aquilo que muitos já me ouviram a defender é que defendo a criação de condições para uma nova NUT, nomeadamente juntando o Médio Tejo com a Lesíria e com o Oeste, criando no fundo a Porta Norte de Lisboa e este grande território que tem um potencial imenso, no fundo porque estando a tocar na área metropolitana, tendo costa e tendo uma zona mais interior do país, teremos condições para o desenvolvimento de uma região mais forte, mais coesa, mais sustentável e mais competitiva. Muito bem, ficamos então por aqui. Muito obrigado por ter vindo até nós nesta entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E é tudo. Ficamos então assim, com este espaço de entrevista hoje dedicado ao Concelho de Abrantes, com a Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque. E é tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.